O apresentador do Plantão Campina e dono desse estúdio, o Márcio Rangel, me informa aqui que Veneziano articulou a votação e o Senado aprovou o empréstimo de 52 milhões de dólares para Campina Grande. Diz que é a notícia do momento que aconteceu nesse instante. O senhor também recebeu essa informação aí, não foi? Ganha. Quem é que ganha com isso? O pessoal da Feira Central, que vai receber a sua reforma esperada há muito tempo. Canal do Bodocongó, que vai ter mais uma etapa iniciada, Canal do Prado e tantas outras ruas e avenidas em Campina Grande. E eu digo que Bruno tem muita propriedade para falar, por exemplo, em autoridade para falar, dizer assim, eu vou resolver o problema da feira. Porque há quanto tempo, por exemplo, Arquimedes, o problema do açude novo persistia em Campina? Há pelo menos mais de 2 décadas. Há quanto tempo o Cine Capitólio estava ali aos escombros, no coração de Campina, no centro da cidade. E hoje está sendo construído o primeiro cinema dedicado a estudantes de uma rede pública do Brasil. Então eu acho que um governo que já está dando mostras de que consegue destravar gargalos históricos, também pode avançar em outros gargalos, como é a questão da Feira Central. E esse empréstimo, esse financiamento, ele vai servir para isso. Então eu acho que eu comemoro bastante essa notícia. A notícia é boa. Agora, tem um problema aí, né? Daqui a pouco a gente volta na questão da União Brasil. O senhor assistiu à sessão da Câmara, que aconteceu recentemente, onde a lei que autorizava o financiamento junto ao Fomplata foi revogada. A revogação foi votada em bloco. Certo. Inclusive com uma discussão que durou uns 5 segundos. Não teve discussão, foi sem discussão, né? O senhor sabe como é, né? Sim. Votação em bloco é sem discussão. Sim. No meio ali compressor. Estava uma série de homenagens, menções honrosas e outros projetos menos importantes. E no meio estava também o aumento um reajuste importante para os vereadores. Sim. Tudo no mesmo dia. No mesmo pacotão. Certo. Tá certo? E aí foi votado em regime, né, como um pacote, né, em rito sumário. Sim. O senhor viu essa votação? Vi. Só pra gente ver se está Vi. O senhor está na mesma página que eu. Vi. O senhor percebeu o que aconteceu ali? Em que sentido você está dizendo? No sentido do que aconteceu politicamente. De tentar esconder, mapear, passar, como é que se diz? Não vou dizer gato por lebre não, mas ali, de esconder o que estava sendo votado. Esconderam o que estava sendo votado. Tanto que diversos vereadores da própria base votaram porque foram citando os números dos requerimentos. Requerimento isso, que geralmente às vezes eles pensam que é um nome de rua. Que é uma coisa... só a ementa, né? Só a ementa e acabou passando. Agora, isso, no meu ponto de vista, não impede, por exemplo, a concretização disso que foi avalizado agora pelo Senado Federal. Até porque, qual é o trâmite, Arquimedes, depois de uma lei dessa ser aprovada na Câmara? Ir para o Poder Executivo e o prefeito tem um prazo para fazer a análise de sancionar ou não. Então ela não é uma lei em vigor. É uma revogação. Não é uma revogação, mas a revogação veio em forma de lei também, né? É uma lei que revoga a anterior. Ela não está em vigor. Não. E aí, com essa aprovação do próprio Senado, e ainda sequer o prefeito Bruno, eu acho que nem foi notificado disso formalmente, isso não tem validade. E agora que está concretizado, perde o objeto. E graças a Deus, porque você vê... Você acha que juridicamente... Não, eu acho que já está resolvido? Não? Eu acho que perde o objeto, sim. Já se concretizou. Mas ainda tem uma batalha jurídica, porque a vara da Fazenda vai ter que julgar, né? Isso. Sim. Mas aí, teve a aprovação do Ministério da Economia, aprovação do Senado Federal. Campina só conseguiu pleitear isso porque no ACAPAG, que é uma espécie de SPC dos municípios, o Serasa dos municípios. Você quer um pouquinho de coca também? Eu aceito. Bota um pouquinho de coca. Então, assim, Campina conseguiu avançar porque Bruno fez uma opção muito sábia no primeiro ano de gestão de renegociar débitos históricos da cidade, mas renegociar para abater dívidas. Você sabe, Arquimedes, que a dívida que foi renegociada, e não foi Bruno que fez, foi no primeiro ano de gestão que ele renegociou uma dívida que recebeu de diversas gestões passadas. Uhum. Essa dívida ultrapassava R$500 bilhão. Acho que, salvo engano, em torno de 540 milhões. Braga, que aí foi fantástico nesse processo, secretário de Finanças,
com cento e poucos milhões do município, renegociou esses 500 e pouco, abateu, na verdade, Campina com cento e poucos milhões, abateu de dívida futura, de juros, porque quando você antecipa um cartão de crédito, diminuir o valor. pagamento, Então, poupou do dinheiro de Campina. E esses, olha, se com 130, 140, ele abateu uma dívida de 540, vamos dizer que ele abateu aí 400 milhões de dívidas de Campina Grande, que iam ser pagos só a títulos de juros. Juros. Juros, você não sabe para onde vai o dinheiro do juros, pelo menos você não vê de benefício retornando para a cidade. Então, o que Bruno hoje conseguiu de financiamento ainda é bem inferior ao que os juros que a cidade ia pagar para não ver nada de obra ia se perpetuar aí no tempo. Quantos anos? 10, 20 anos a cidade pagando aquele dinheiro sem ver R$1 de obra. Hoje não, a cidade vai pagar. Mas vai pagar com a feira central sendo restaurada. Vai pagar com o canal do Bodocongó recebendo. Mas será que vai mesmo? Vai. Porque revogaram a lei. Revogaram, mas ela não O senhor viu. ela não tem vigência. O senhor viu a forma como a lei foi revogada. Vi, ela não tem vigência. O E senhor- na minha opinião, a oposição não debateu aquilo por vergonha de elencar as razões. O E senhor acha para não que mostrar ali incoerência. foi uma armação da oposição. Foi uma O armação. projeto, a revogação tem o autor. Sim, O autor é Pimentel Filho, sim. que é do PSB, Partido Socialista Do Brasileiro. governador que fez empréstimo de bilhões dos Pois últimos é, mas o Pimentel Filho, 5, 6 anos. eu vi, ele chegou lá Ô Arquimedes, e quantos colocou bilhões desses? junto do bloco para Quantos votar. bilhões desses que o governador de Pimentel Ah. aprovou na Assembleia, quantos desses bilhões vai tá sendo destinado para Campina em alguma coisa? Eu não sei. E aí a oposição, alguma coisa- eu acho que a oposição nessa sanha de assumir o poder em Campina Grande, de assumir a prefeitura, eu acho mais do que assumir a prefeitura é assumir o poder. Porque para você ter uma vontade de assumir a prefeitura, você tem que ter projeto. Eu não vejo esses projetos na oposição. Não apresentaram ainda, mas foi uma Não, estratégia... e você não vê na linha de discussão na própria Câmara, você vê um discurso mais de destruição do que de construção, mas do que não de foi um golpe alternativa. político? Sem dúvidas. Não em Bruno, na cidade. Sim, mas foi em Bruno também. Sim, por tabela. E o E senhor é não isso que a acha oposição que não- a os oposição- aliados deixaram essa mas, questão? mas também não tinham força, porque eles são minoria hoje na casa. Não, mas eles deixaram passar. É complicado. A gente O senhor diria que... O senhor acredita que... Eu não acredito. Que foi sem querer? Que Eu o não- presidente, eu não... Marinaldo Cardoso, Certo. que o senhor sabe o que é o poder do presidente da Câmara. Sei. Nada fica ali em cima daquela mesa sem que ele autorize. Então ele autorizou que esse projeto fosse colocado no meio do bloco. Você sabe que tão logo essa votação... Ou ele não autorizou? Ele não autorizou. Alguém botou? Quem botou? Ele não autorizou. Isso foi dentro da lógica, digamos, sistêmica da casa. Colocaram mais um requerimento lá. Tudo bem, eu acho que eles olham Não a foi um maioria. requerimento, foi um projeto de lei. Foi um projeto de lei? Não. Eu digo mais um projeto de lei, ou um requerimento, ou mais mais uma agulha dentro de um palheiro. Aham. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu acho que tão logo isso passou, eu recebi uma ligação do próprio presidente da Câmara. Ah, tá. E Marinaldo me disse, Asfora, aconteceu uma situação aqui e que nós da bancada governista não percebemos. E assim, por toda a relação que eu já construí com o Marinaldo, a história de Marinaldo com a própria família de Bruno, mais do que com o próprio Bruno, né? Desde a avó de Bruno, doutor Ivandro, com Dona Nena, mãe de Bruno, eu não acredito que ele tenha visto isso, e até pela forma como ele me ligou e a preocupação que ele externou. Muito embora ele ficou preocupado o seguinte, porque na opinião pública iam jogar que tinha sido a unanimidade. Mas ele disse, fora, mesmo que a gente tivesse visto, claro, o que ameniza a nossa preocupação, isso palavras dele, é que mesmo que a gente tivesse percebido, a gente não teria força para ter barrado. Tanto que depois eles deram um pronunciamento. Você perguntar a Marinaldo, ele vai dizer o que eu estou dizendo aqui, e se você perguntar, Marinaldo, você é a favor da revogação? Você foi a favor da revogação? Ele vai dizer que não. Mas Até porque ele votou favorável. Mas ele poderia liberando. ter impedido a votação. Ele tinha o poder discricionário de não colocar em pauta. Se tivesse percebido, não percebeu. Eu Ele tenho não certeza. percebeu? Eu acredito. Percebeu não. Então, E se eu pensasse diferente, eu diria. mas houve ali um ato jurídico perfeito de votação de um Daquela etapa, de um sim. projeto de lei que Sim. revoga uma lei. Sim. Ali tem um ato jurídico perfeito. Mas para poder Agora, ter o que efetividade... me tem dúvidas é o seguinte: como é que você interrompe um processo? Porque isso não é. Você não está pegando empréstimo para comprar cocada. Sim.
Entendeu? Sim. Não é assim, uma graninha para resolver um probleminha. Sim. É um investimento estruturante para a cidade de Campina Grande. Isso. Que precisa de uma série de etapas, e essas etapas precisam ser cumpridas todas Sim. para que o dinheiro seja liberado. Isso não é muita grana e esse dinheiro não sai de uma vez só, não é liberado para qualquer um. Nem é liberado. Existe uma série de critérios. Exato. E Campina Grande teve que cumprir todos Ainda esses mais de critérios. instituição como Fomplata. Inclusive conseguindo autorização da Secretaria do Tesouro Nacional, né, que deu a Sim. Campina Grande o crédito para Sim. poder acessar esse financiamento. Sim. Aí a minha dúvida jurídica, porque eu Sim. não sou da área de direito, Sim. é se isso pode ser desmanchado pelos vereadores que mudaram de ideia de uma hora para outra. Essa é uma questão a ser discutida Sim. juridicamente, eu acredito que pela Fazenda a Vara da Fazenda Pública de Campina, que é o fórum para discutir, né? Provavelmente, ou talvez, No se Tribunal como de envolve garantias e recursos federais, pode ser que o próprio MPF Pode ser. participe da discussão. Mas eu acredito que vai ser algo pacificado. Veja só, já se consolidou, até por autorização da própria Câmara, e essa autorização efetivamente ainda não foi derrubada, porque ela carece de uma sanção por parte do prefeito. E o prefeito não sancionou. E se consolidou o que já havia sido autorizado. Não se tem como voltar atrás do leite derramado, dentro dessa lógica. Não tem. Né? E graças a Deus, nesse caso, não foi leite derramado, né? Foi mais chuva de obras em Campina. Eu falei aqui da Feira Central, do Canal do Prado, de mais uma etapa do Canal do Bodocongó. E é por isso que eu acho que, diante de tantos benefícios, a oposição, quando votou de uma maneira sorrateira, de uma maneira, sabe, escondida. Porque eu acho que ela se envergonharia de trazer os argumentos, ainda mais quando fazem parte de um governo em nível estadual que praticamente a cada 6 meses faz um empréstimo milionário, muitas Mas coisas. não tem problema nenhum de fazer financiamento quando você tem crédito para pagar. Porque esses financiamentos não saem para quem não tem crédito. Sim. É só para quem tem. E Campina Grande é uma grande Você cidade. acompanhou por o isso que Cura tem 1 crédito. e Cura 2 no governo de Anivaldo, Não, mas já ouviu falar. já. Que eram os pacotes de obra, como se fosse o PAC do governo PT. Ok. PAC 1, PAC 2 era o Cura 1, Cura 2. Foi feito através de financiamento que Campina até hoje paga. E aí eu nunca vi, por exemplo, a turma da oposição que hoje está ligada aos ribeiros, inclusive no governo do estado, contestarem isso. O secretário Braga me deu informação que sabe quanto é que Campina paga hoje por mês ainda desse financiamento, final da década de 70, começo da década de 80, R$1,5 milhão de reais mensais. Mas eu nunca vi ninguém contestar isso. Mas a contestação é mais por um debate político, né? Sim. Eu percebi que Mas é isso que eu acho que Campina está percebendo. E aí é onde Você acha que a cidade está percebendo isso? eu acho que cada dia que passa, sim. A cada dia que passa. Porque eu quero aqui apresentar uma tese para você contestar, Tá, certo? tá. É que você é mais popular do que o prefeito na cidade. Não acho. Não acho. Eu quero dizer que a sua gestão na educação é melhor avaliada do que a gestão no contexto geral. Mas não existe educação da gestão Bruno sem Bruno. Não, mas o que eu tô. É porque existe um paradoxo. É esse paradoxo que eu queria que você contestasse. Porque eu vejo isso, mas eu não sei se isso é real, se eu estou vendo algo que não é real. É por isso que eu digo, eu vou apresentar uma tese para que você conteste. Não, eu acho que naturalmente, se você está à frente de uma pasta da saúde, à frente de uma pasta da educação, de esportes, você tem um contato mais direto com aquelas pessoas. Talvez isso gere a relação mais próxima, né, de cotidiano. Mas eu não vejo nesse aspecto de popularidade. Ao contrário, e assim, de verdade. Bruno é um irmão que eu tenho e eu fico extremamente feliz quando eu chego nas escolas acompanhado dele e eu vejo a festa que fazem com ele, porque as pessoas percebem que se a gente tem conseguido avançar, é fruto do trabalho de Asfora também, mas é fruto do trabalho de Socorro Siqueira, secretária executiva, de Ana Né, diretora administrativa, enfim, de Ana Lúcia, diretora de apoio às escolas, Vera Paz, diretoria técnica pedagógica, e de todo o time da SEDUC e dos gestores e da equipe que está nas escolas. Então, eu não personalizo essas conquistas, eu acho que, na verdade, e Bruno usa muito essa analogia, e eu concordo muito com ele, que ele diz assim, um time,
com um craque ou dois, dificilmente vence um campeonato. O que vence o campeonato é um time jogando entrosado. Ele pode até ter craques, mas o que vence é jogar o campeonato entrosadamente com o espírito de equipe. Eu acho que Bruno tem feito muito isso. E aí eu falando pela educação, ontem mesmo ele estava lá, despachando conosco, abraçando todo mundo pelos corredores, sendo extremamente bem recebido. E Bruno participa ativamente das decisões da educação. Do Olhar Campina, do Jogada de Mestre, que já está levando aulas de xadrez para mais de 1.000 estudantes. De turbinar a questão, por exemplo, do fardamento, que inclusive, Arquimedes, é importante, eu sei que esse programa tem uma audiência muito grande. O fardamento e parte do material escolar ainda não chegaram aos estudantes por causa dessa mesma oposição que barrou, que tentou barrar agora o financiamento. Houve um pedido de suplementação, que está lá há mais de mês, e que a Câmara não analisa e não dá razões substanciais para isso. Então é preciso que as pessoas percebam e dizem assim, mas tem certeza que isso não é a falha da gestão? Isso não é, sabe por quê? Antes de 2021 os estudantes não recebiam material escolar e passaram a receber. Não recebiam óculos de grau, passaram a receber. Não recebiam ares condicionados nas salas de aula, passaram a ter. Não tinha laboratório de informática, tem. Não tinham kits de robótica. Hoje, toda a educação infantil no pré-1 e pré-2 e primeiro e segundo anos dos anos iniciais contam com kits de robótica. Estamos investindo agora para, ainda este ano, completar aí com os anos finais com kits de robótica. O cinema da educação está sendo construído, 5 digitecas, que são bibliotecas setoriais com aparatos tecnológicos para atender não só a unidade que comporta a digiteca, como as unidades próximas. E são as primeiras 5 da rede municipal de educação. Isso tudo foi muito sonhado conjuntamente com toda essa equipe, mas construída porque Bruno dá o aval, participa e nos estimula. Mas falando de eleições, Sim. E de pesquisa eleitoral. A Justiça Eleitoral determina que ninguém pode divulgar pesquisa eleitoral sem registro. As que foram divulgadas até agora não mostram o prefeito como um dos favoritos. Por quê? Primeiro, pesquisa é muito retrato de momento, você sabe disso. Pesquisa, ela está de um jeito hoje e vamos lá. Existem pesquisas e pesquisas, institutos e institutos. Mas vamos que o cenário para Bruno ainda precisa melhorar. Eu acho que é o que vai acontecendo e já passou a acontecer. O senhor não confia nas pesquisas que foram divulgadas? Rapaz, uma delas todas foi divulgada pela Fonte 83, que é de Fabiano Gomes, e a outra foi divulgada pelo portal Mais PB, que é de Heron Cid. Ambos têm ligações com o governo do estado. Você acha que isso influencia? Eu acredito que sim. E acho que é a opinião das pessoas também. Eu acredito que sim. É mesmo que, sei lá, alguém vinculado a Bruno soltar uma pesquisa. Isso é natural. As pessoas, oxente. Primeiro que se fosse contrário ao projeto do Estado, ele sendo vinculado ao Estado, será que eles divulgariam? Começa daí. Então, assim, eu suspeito, não é o que eu vejo nas ruas. Eu ando com o Bruno praticamente todas as semanas, visitando inclusive calçamento de ruas, nas creches, nas escolas, em reuniões. Eu sempre vi Bruno sendo muito bem tratado pela população. O que eu vejo também é uma classe política que tem algum grau de rejeição a ele, até porque eu vejo Bruno representando em muitos aspectos uma nova mentalidade. Bruno, ele se preocupa efetivamente muito mais em fazer gestão do que em fazer política. E ele paga um preço por isso. Mas eu acho que a cidade vai percebendo que é melhor ter um gestor do que um político. E por quê? Por causa dos resultados. Arquimedes, o Hospital Dr. Edgley, ali na Zona Leste, em 2023, somando todos os atendimentos, supera, só os atendimentos de 2023, supera 18, 19, 20, 21 e 22 somados. Houve uma evolução muito grande. E no aspecto da saúde, a gente sabe o quanto é desafiador. A saúde é desafiadora no Brasil inteiro. Mas você não vê mais queixas substanciais, por exemplo, nas UPAs, você não vê. Mas, eita, a UPA está lotada, me negou atendimento, as UPAs funcionam bem. Você vê postos de saúde, mais da metade já reformados. Agora, reformados, não com mais do mesmo. Reformados trazendo dignidade, com climatização, com sinalização, até o próprio layout.
dos postes, dando vida urbana à cidade. Você vê na questão de esportes, por exemplo, o Plínio Lemos totalmente restaurado. E tão simbólico quanto a restauração do Plínio Lemos foi a determinação de Bruno para que a sede da Secretaria de Esportes passasse a ser lá. Mas esse existem equipamento forças políticas que elegeram Bruno Sim. e que hoje trabalham contra ele e que estão boicotando o governo. Você acha que essas forças políticas são responsáveis pela imagem do governo atualmente? Eu acho que elas passaram 3 anos fazendo política e Bruno passou 3 anos trabalhando. E aí, na hora de apresentar resultados, a cidade vai pesar quem trabalhou, quem entregou, quem fez mais pelo meu filho, por exemplo, que hoje conta com 21 escolas em tempo integral em Campina Grande. Só tinha um Arquimedes em 2021. Hoje a gente está com 21 para 22 escolas em tempo integral. Saímos de 8 escolas no modelo bilíngue para 16. Você pega, por exemplo, o Capoeira nas Escolas, que estava desativado, hoje também está em toda a rede. Projeto Irapuru, levando aula de músicas para as crianças. Você vê as crianças, sabe, sendo bem atendidas no próprio Hospital da Criança, que funciona em Campina Grande, ali na Floriano Peixoto. Também você não vê episódios ali. Porque assim, mais interessante do que carcaça, do que estrutura, é você saber se o serviço está funcionando. E eu não estou dizendo aqui que não tenha problemas, mas eu acho que nunca teve uma fase melhor na saúde, na educação, no volume de obras, na restauração de equipamentos históricos da cidade, no cuidado com a cultura e com a economia, com a expansão do São João. São João, que Campina investia milhões e teve que investir durante muito tempo, até para consolidar a marca. São João hoje não sai R$1 dos cofres da prefeitura, ou seja, dos cofres do povo, para trazer banda nenhuma para a cidade. Hoje a empresa que vem administrar o São João, dentro das regras que o município estabelece, é quem paga ao município de Campina Grande. E foi por isso que Bruno, com parte desse recurso, reabriu o restaurante popular, que era outra demanda histórica que a Rainha da Borborema tinha. Então, assim, Bruno prioriza mais o lado gestor e desagrada mais uma parcela significativa da classe política. Essa classe e enfrenta política, reveses. Então, essa classe política não está organizada e financiando parte da mídia contra o governo? A gente percebe isso. Inclusive tem pessoas que parecem assim, que fica preocupada com a agenda de Bruno de 6 horas da manhã até meia-noite. Um negócio que você vê que é sistemático. E sabe qual é o problema disso? É porque se engana quem pensa que a sabedoria popular não percebe as coisas. Quando você faz uma crítica... A opinião pública percebe isso? Eu acho que percebe. No primeiro momento, às vezes você escuta uma pessoa falar, aí você diz, pô, esse cara disse uma coisa, sabe, grave, de fato um problema grave e tal. Depois, tem um ditado que diz que o mal por si se destrói. E o que é que eu vejo nisso? Se alimentam muitas vezes de tanto ódio, atacando a figura de Bruno, porque todo mundo sabe que o prefeito tem inúmeras atribuições por dia. É impossível que ele esteja na casa de todo cidadão de Campina Grande. Então as pessoas aproveitam para tentar deturpar a imagem dele, para tentar, sabe, dizer o que Bruno não é. E quando as pessoas vão cada vez mais se aproximando de Bruno, isso eu vejo, essa imagem cai por terra. E ao mesmo tempo os caras envolvidos só no mundo deles, muitas vezes de fake news, ficam se alimentando daquela bolha, falando um bocado de exageros e a cidade percebe, por que essa sistematização tão forte para atingir a imagem de um político que, em tese, até pelo sobrenome, seria mais do mesmo, seria tradicional. Será que Bruno é mais do mesmo? Será que se ele fosse mais do mesmo, a classe política, majoritariamente da cidade, não estava simpatizando com ele? Eu acho que estaria em céu de brigadeiro no aspecto de classe política. Bruno é muito atacado porque ele é diferente. Ele é diferente no aspecto de preocupação com a cidade. Eu tenho muito orgulho da nossa trajetória junto. Bruno fez parte comigo do Diretório Acadêmico de Direito. Eu me sinto muito representado nas ideias dele em muitas coisas. Sabe que uma vez eu conversando com ele, Bruno, para além dessa discussão mais à esquerda ou à direita, às vezes eu tenho a impressão, em algumas discussões que eu vejo, aí se tem um exemplo na época que eu passei pela SEGEL, Secretaria de Esportes. Eu cheguei no Plínio Lemos, olhei para a quadra, eu disse, cadê o bebedouro? O secretário, não tem. Eu tinha acabado de chegar. Liguei para
o departamento administrativo da CEGEL. Pessoal, bebedouro aqui, nunca teve, quebrou recentemente. Não, secretário, mais de 6 meses. Ficou uma discussão aqui se o bebedouro era para ter 4 bocas, ou 6 bocas, ou 5 bocas. Não se chegou a um consenso e até hoje o povo está sem água. Às vezes essa é a discussão esquerda-direita. Fica discutindo 4 bocas, 5 bocas, 6 bocas e o povo precisando do bebedouro. E eu converso muito essas coisas com o Bruno. Então, eu sei que ele tem essa linha de pensamento também. Eu sei que Bruno é um cara que, antes de tudo, ele não é determinado por ideologia. Bruno é determinado por resultados. Claro que ele tem a visão de mundo dele, mas ele sabe ouvir os diferentes. Prova disso sou eu, no governo. Prova disso sou eu, externando minhas opiniões sem nunca sofrer censura. Prova disso são os avanços que a educação tem tido. Criou, por exemplo, a coordenação étnico-racial na rede municipal, através do professor Moisés, que é um militante histórico aqui da cidade do Movimento Negro. De esquerda. De esquerda. Mas porque ele entende, ele diz, olha, eu não quero aqui apologia, né, a corrente política que quer que seja, mas é importante trabalhar o respeito à diversidade, a todas as etnias. Ele tem isso em sua essência. Esse MRCast Política é transmitido ao vivo também pela Rádio Pop Cariri 101,1 MHz. Se você quer continuar acompanhando o programa, continue com a gente nas redes do blog do Márcio Rangel. A questão da pesquisa de opinião, ela tem um peso muito significativo na opinião pública. Ela influencia a opinião pública. Sim. E de certa forma, essas pesquisas que foram divulgadas, elas colocaram o prefeito numa situação em que ele não tem nem intenção de voto, nem é o que tem mais intenção de voto, nem a gestão dele está com uma aprovação significativa. Essas pesquisas, elas são confiáveis? O senhor tem dados de pesquisas que mostram números diferentes? Eu já vi alguns dados em relação à aprovação da gestão. O senhor faz análise da sua gestão? Faço. E que tipo de resultado o senhor recebe? Eu acho que... eu acho não, aí é o que eu vejo. Há uma satisfação maior, principalmente por parte dos pais, porque eles estão vendo os filhos sendo mais olhados pelo poder público. Isso é perceptível, eu sinto nas ruas. Às vezes eu vou num restaurante almoçar, chega o garçom que diz, seu secretário de Educação, Edson, olha, diga ao prefeito que eu estou agradecendo, o caderno que veio, a caneta, o lápis é de primeira qualidade. Não deixar de ver em nada a ninguém. Às vezes, o ar-condicionado, um dia desse eu estava numa raid, ligou um pai lá da zona rural de Galante, ligou para a raid, agradecer aqui a gestão do prefeito Bruno, porque eu estou vendo ar-condicionado na escola do meu filho. Então, assim, essa avaliação eu cheguei a ver em alguns levantamentos que existem. Há uma percepção cada vez mais crescente no próprio aspecto do quadro de servidores da educação, porque quando é possível a gente avança e avança até mais do que o que seria o básico garantido. Eu vou dar um exemplo, 2021. Prefeito Bruno, em 2021, em virtude de todo o processo de pandemia que a educação passou, principalmente zona rural, o professor ia deixar a atividade de aluno na porta de casa, toda aquela loucura que todos os segmentos passaram, mas na educação ele determinou as fora, vamos pagar o 14º salário a todos os profissionais da educação. Em 2021 era proibido dar reajuste por uma questão de calamidade pública federal, né? Então ele disse, já que não teve reajuste também, eu vou pagar esse 14º salário, e pagou inclusive aos prestadores de serviço. Que, aliás, um outro ponto, Arquimedes, você sabe que na educação, historicamente, os contratados, os prestadores, ficavam fora da folha janeiro e fevereiro, muitas vezes março. E eu me perguntava muito, imagine você, professor. E reclamavam muito disso. E veja só, você, professor, mas aí não precisa, né, ser nenhum expert para entender essa dificuldade. Imagine você, professor. Tem muita gente ouvindo a gente no YouTube, viu? Tem muita pergunta aqui pra você. Olha, o aluguel não tira férias, a conta de energia não tira férias, a conta de água não tira férias. E todo mês você recebe, imagina como chegava um professor em sala de aula em março ou abril, sem ter recebido os salários dos meses do início do ano. E desde que Bruno entrou, ele passou a garantir esses salários.
deu descanso, o recesso remunerado no meio do ano para os contratados, de 15, 20 dias. No início do ano, houve uma redução de carga horária, mas há um projeto com finalidade pedagógica muito massa, que foi o Sem Tempo a Perder, de um braço do programa Campina Educa 365 dias. A gente pegou 30% dos estudantes que tiveram um rendimento menor no ano anterior e começou a basicamente dar aulas de reforço quase individuais ou em pequenos grupos. Vamos trabalhar essa dificuldade a partir de um diagnóstico feito. E ao mesmo tempo a gente aproveitou esse pessoal e não deixou eles desligar, não deixou a míngua. Não só os professores, mas assim era também com merendeiras contratadas, com pessoal de serviços gerais. E aí eu tenho duas coisas massas, acho que bacana assim da gestão de Bruno, que mostra a sensibilidade dele. Deixa eu lhe interromper, Pois não. porque eu vou lhe interromper para lhe dizer algo que eu nunca vi. Eu soube de algo que aconteceu na educação municipal em Campina Grande, Certo. que eu nunca ouvi falar. Tá. E que o fato de eu não saber me deixou ainda mais preocupado. Porque eu digo, isso era coisa para o povo divulgar. Tá. Algumas mães de classe média alta tiraram filhos da escola privada para colocar na escola pública. Isso. Isso, deixa eu te dizer, eu acho que do ano passado para cá já passou assim de 1.000 mães que optaram pelos filhos na escola pública do município, nas escolas públicas do município. Isso é uma evidência de uma transformação importante. Sim. E principalmente por causa da atenção com crianças que são portadoras de transtorno do espectro autista ou de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso. Isso tem acontecido. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu mesmo, e aí eu vou te dar um número para você ver como isso é impressionante. Para acompanhar essas crianças, além das salas de recurso, as salas de atendimento educacional especializado, e a gente também disponibiliza, através da prefeitura, os cuidadores ou o pessoal de apoio. Essa criança às vezes tem uma dificuldade de locomoção, para ir ao banheiro, para se alimentar, então tem um cuidador ali. Em alguns casos mais graves é um cuidador por criança. Em casos mais leves fica um cuidador para 3, 4 crianças, porque é mais quando ela precisa, às vezes, sair da sala, ou precisa de um apoio pontual. Campina tinha 330, 340 cuidadores em 2021. Hoje a gente já está chegando à casa dos 1.000 cuidadores. Fruto dessa demanda. Inclusive é talvez um dos grandes desafios que a gente enfrentou nesse período, mas que acho que a gente está dando conta. Campina ganhou desde o ano passado, que é uma bandeira de Bruno desde a época que ele era vereador e continuou como deputado estadual, a primeira clínica escola do autista do norte e nordeste do país. Que aí trabalha com as crianças autistas que tem lá o espectro nível 3, que é um espectro mais robusto, né? Mas o nome clínica escola já diz tudo. Tem o trabalho na vertente pedagógica, aí é fruto de uma parceria com a educação e a Secretaria de Saúde do município. E tem o braço mais clínico, por isso clínica escola. Né? E está sendo um sucesso. Inclusive, a primeira-dama, Juliana Cunha Lima, já disse fora, vamos caminhar para a abertura de novas unidades. E a gente já está dentro desse planejamento para expandir esse atendimento. Essa não é uma transformação muito importante? Gigante. O senhor acha que as pessoas sabem dessa transformação? Ou algumas pessoas estão sendo informadas disso agora? Algumas estão sendo informadas disso agora. Agora, a mãe que tem o seu filho lá e que migrou da rede privada, sabe. E ela também dá testemunho sobre isso. Dia desses você sabe, eu tava com... Acho que foi na... Porque aqui eu vou fazer um parênteses. Com Carlos pessoas Magno. que podem pagar Sim. a mensalidade na escola privada. Sim. Mas se tivessem que manter o filho lá, teriam que arcar com custos adicionais para que o filho fosse atendido. Sabe o que é bacana? É que isso vem de depoimento de mãe para mãe. Eu já vi casos, e aí foi um que Carlos Magno me relatou, há uns 3 meses. Ele disse, uma pessoa conhecida minha de Brasília se mudou para Campina Grande. Isso ele disse na rádio, ao vivo, está gravado. Isso não é invenção minha, não. Porque queria matricular o filho dele na rede municipal para ter esse acompanhamento, porque tem virado uma grande referência. E veio o marido, a mulher e o menino e estão aqui na rede municipal hoje de educação. Né? Agora, isso gera também, você sabe, o Bruno diz muito que assim, é o paradoxo da qualidade no serviço público. Quanto mais você investe, quanto mais um serviço se torna referência, mais aumenta a demanda.
Isso tem acontecido. E acontece o ponto de estrangulamento. Mas assim, tem dado certo, a gente tem conseguido avançar. Você sabe que para esses cuidadores, as primeiras seleções, já está na terceiro, quarto processo seletivo, para recrutar esses profissionais, foi agora na gestão de Bruno, pela preocupação com a qualidade dessa mão de obra, desse profissional que vai tratar das crianças. E tu sabe que nem sempre é fácil, né? Imagine. Às vezes vem um profissional qualificado, tem experiência, tem uma formação na área educacional, às vezes até uma formação na área de saúde, que ajuda desse desenvolvimento da função. Mas tem que ter a relação de empatia, de bater o santo, digamos assim, com o estudante. Tem casos que a gente encaminhou 4, 5 cuidadores diferentes para poder o estudante dizer assim, esse vai ser meu cuidador. Então é realmente algo muito complexo, mas que Campina tem se transformado numa referência muito forte. E são muitas bandeiras. Eu acho que, falando aqui da educação, eu acho que a gente tem avançado na parte estrutural, são 30 obras em andamento, reforma de creche, escola, expansão de creche, de escola, construção de digiteca, construção do centro de distribuição, tem construção do cinema da educação. Campina tem avançado na valorização profissional e salarial. Primeiro, concurso público, de cara. Em 2021, Bruno fez um concurso público que das 1.000 vagas, quase 500 eram da educação. E já chamou todo mundo. E ainda chamou um pessoal de 2014 que estava brigando na justiça para poder assumir na educação. Ele determinou à procuradoria que abrisse mão do recurso, convocou. Aí pagou o 14º pela primeira vez em 21 para todo mundo. Em 22 teve o reajuste de 33%, que é maior do que os 33%, porque além do salário base do professor, ele tem uma série de gratificações com base nesse salário base. Então, se o salário do professor final é R$4.000 e o salário base é 3.000, quando ele recebe 10% de aumento, não aumenta só 300. Aumenta em cima dos 4.000, porque tudo está interligado ao salário base. Em 23, quase 6%, agora em 24, 8%. Fora isso, que é valorização também, todos os professores, gestores, secretários escolares e técnicos do município da educação receberam notebooks. Os alunos receberam os Chromebooks, os laboratórios móveis de informática. E os profissionais da educação receberam os notebooks. O pessoal de serviços gerais, que a vida inteira sempre recebeu o reajuste apenas do salário mínimo, Bruno determinou que além do reajuste do salário mínimo, eles tivessem incorporado mais 5% em cima do salário deles. Isso vem acontecendo desde o final de 2022. Essa valorização que eu falei aqui dos contratados, que passaram a ficar ligados o ano inteiro, isso é uma valorização profissional. Eles não precisam mais ficar sem salário em janeiro e fevereiro. Isso é um dos depoimentos que me marcou muito nessa passagem minha na educação. Uma das pessoas que trabalham lá conosco tem uma mãe que já é da educação há mais de 15 anos, contratada. E ele, quando Bruno lançou esse programa Educação Campina Educa 365, ou Sem Tempo a Perder, que nos meses de janeiro as escolas e creches não fecham, ele disse, foi a primeira vez que eu vi mamãe, porque lá em casa era assim, chegava dezembro, era mês de alegria para as famílias, tudo. Todo mundo fica feliz, final de ano, geralmente tem 13º, tem isso, tem aquilo, momento de confraternização, lá em casa era o contrário, todo mundo apertava os cintos, porque sabia que mamãe ia ficar sem salário janeiro, fevereiro e março. E foi a primeira vez, depois desse tempo todo de minha mãe, trabalhando na prefeitura, que eu vi ela na primeira semana de janeiro dizendo, meu filho, eu tô indo ali na rua comprar um biquíni para mim. Tudo bem, mas o senhor só fala de gestão. Tá. Vamos falar de política? Vamos embora. O senhor é o presidente do União Brasil. Isso. O senhor tem um cast de candidatos a vereador que, juntando, é um pessoal que é campeão de voto. Isso. Quem é que está lá com o senhor? Olha, tem um time grande, tem um pessoal que se habilitou dentro do prazo eleitoral para decidir se disputa ou não. Mas a gente conta hoje com vereadores, 5 vereadores, e ainda tem outros nomes de expressão. Eu trouxe até aqui alguns nomes rabiscados para não esquecer, né? Anotados. Mas, por exemplo, Vai que você esquece. Para não pecar, né? Mas assim, ó, Janduí que chegou por outro, Janduí Ferreira. Janduí estava no PSDB. Isso, Alexandre do Sindicato, Fabiana Gomes, Ivonete Ludigero, Aldo Cabral. E teve também 2 ex-vereadores, Rui da Ceasa e Carol Gomes, que estava como secretária adjunta de saúde. Também outro nome de expressão foi Rafafá, que chegou até a ser deputado federal. E inúmeros outros nomes que estão ali, ó. A Soraya saiu, né? Foi pro PSDB. Soraya saiu, foi. Soraya foi para outro partido. Eu acho que dentro da conjuntura ela viu aqui que aqui é um time. Ela disse, eu não vou entrar nesse time. A eleição tem muito dessas escolhas estratégicas. Né? Eu acho que eu vou para outro time ali que é mais fácil eu alcançar
teve minha viabilidade. A Soraya foi para o PSDB. Foi. União Brasil faz quantos vereadores? Uma estimativa de que em torno de 5, 6 vereadores. 5 a 6, pode chegar mais que isso? Pode. Inclusive, a depender, e a gente acredita que vai fazer, do próprio desempenho da chapa majoritária. Né? Isso puxa. Tem o voto de legenda, tem aquela questão de dizer assim, ó, eu vou votar no vereador que vai dar sustentação ao prefeito que vai continuar governando. Então, assim, tudo isso pesa. Então, a gente faz uma projeção, né? Que isso aí você até entende melhor do que eu. Então, é uma projeção dentro dessa lógica. Mas o time está forte, o time está unido. Eu acho que é um time que conhece boa parte, ou quase tudo, das realizações e das conquistas que Campinas vem tendo e que vai ajudar a espalhar essa mensagem. Então, é aquilo que eu te disse. A partir do momento em que não só as pessoas beneficiadas pelas ações da gestão, não só as pessoas, por exemplo... Você acredita mesmo que o eleitor expressa gratidão quando vota? Não, mas eu acho que não é gratidão. Porque Alguns sim. É porque o eleitorado é formado de uma maneira muito heterogênea. Que o eleitor vai reconhecer o trabalho da gestão. Não, o eleitor pesa o seguinte. O senhor acha que tem mesmo essa gratidão? O eleitor não é nem só gratidão. Claro, a pessoa que tem a sua rua calçada... O senhor não acha que o marketing negativo contra o governo está vencendo, não? Eu acho que... A gratidão? Eu acho que o marketing negativo estava muito forte e está perdendo força. Tá perdendo força. Isso aqui não vai ficar gravado? Daqui pro final do ano a gente rememora. Hoje, por exemplo, teve um assunto aí que saiu, né, dando conta de... Eu não sei, as pessoas não explicaram direito, porque ninguém diz onde está o crime, mas sim, todos apontam para uma suposta... alguma coisa que estivesse acontecendo dentro da gestão e que envolveria agências de propaganda e secretários que estariam financiando jornalistas contra a gestão, é isso? Primeiro, isso foi quase uma espécie de panfleto apócrifo, só que digital, né? Ninguém identificou, ninguém se... Eu particularmente... Eu nem tomei conhecimento disso, só tomei conhecimento sim, por causa da nota que foi publicada em resposta. Senão, por mim passaria... Não, e assim, deixa eu te dizer, por exemplo, e aí falando de dois grandes colegas, principalmente, né, de Diogo Lira, secretário de administração, de Marcos Alfredo, que hoje está como chefe de gabinete e também responde pela coordenadoria de comunicação. São duas pessoas que têm muito meu respeito, são duas pessoas que têm, sabe, a minha amizade e que eu acredito. Eu acho que isso aí eu não estou nem respondendo essa situação, porque eu não acredito, então só estou dando um testemunho público do que eu vejo nelas, da responsabilidade, do senso de serviço público. Você acha que tem fogo amigo dentro do governo? Eu acho que tem. Todo governo sofre um pouco disso. Eu acho que tem. E tem pessoas também que, diante dessa indefinição no quadro político, especialmente por causa do ex-prefeito Romero, ficam naquela situação de dizer assim, pô, como é que eu fico aqui? Não é nem assim, não vou falar mal de quem até um dia desse eu falava bem, eu não vou, sabe, também não vou ser ingrato com o Bruno, mas isso é algo que eu acho que especialmente o ex-prefeito Romero precisa se posicionar, porque Bruno já deu demonstrações claras do posicionamento dele e da lealdade dele ao próprio grupo político a que faz parte. Bruno, em 2022, dentro de um leque de opções de deputados federais, inclusive do próprio Efraim, que eu citei aqui, embora Efraim tenha ido para senador, né? Mas assim, ele anunciou publicamente que o voto dele seria em Romero e eu o vi estimulando as pessoas a votar em Romero. Bruno, em relação a 2024, ele já garantiu a Romero, Romero, você tem prioridade na indicação do meu vice. Então ele teve gestos no passado, teve gestos agora no presente e ainda mais no futuro. Romero, em 2026, não só Bruno, para ser justo, Cássio, Pedro, todo o grupo. Se você quiser alçar um voo mais alto, inclusive em relação ao governo do estado ou ao Senado Federal, você conta com o nosso apoio. A equipe Arquimedes da gestão, inclusive eu que vos falo, é a mesma equipe, em quase sua totalidade, que fez parte da gestão de Romero. E aí, por exemplo, eu acredito tanto em resultado de time, que aí também Romero não pode dizer, se minha gestão foi bem avaliada nisso ou naquilo, foi por conta de Romero exclusivamente. Não foi por conta dessa mesma equipe que está agora na gestão do prefeito Bruno. E digo mais,
uma equipe boa, uma equipe que é grupo, uma equipe que elegeu ele, deputado federal, elegeu o Bruno prefeito, elegeu o Tovar, deputado estadual, e uma equipe que está melhor do que antes, porque está mais experiente. E é por isso que a gente está vendo tantos resultados. Eu acho que é isso. Então, por que Romero não se posiciona? Aí é uma pergunta que tem que ser feita a ele, sabe? Eu acho que esse silêncio é um direito dele. Eu não concordo, principalmente se for uma estratégia, eu não concordo. E já disse a ele. Isso aqui que eu estou dizendo, eu já externei. Mas esse silêncio é um silêncio estratégico. Sim. Tu quer mais Coca-Cola? Dá aqui o teu. Eu aceito. Então, assim, eu não acho legítimo. Primeiro é o seguinte, Arquimedes. É aquela lógica de se colocar no lugar dos outros. Eu lembro que Romero passou em 2015. Você lembra? Lembro. Na véspera. Situação no ano bem de véspera complicada. da possibilidade dele ser reeleito, como chegou a ser, É. se ventilou inúmeros nomes no próprio grupo para substituí-lo. Inclusive, o governo não estava com uma aprovação significativa. Não estava. Então, assim. Mal, inclusive, em alguns indicadores de educação e saúde. Então, eu me lembro bem. Então, veja só. Então, eu não acredito que ele, que passou por esse processo, gostaria de fazer esse processo com outra pessoa. Não vejo isso na índole dele. Então, eu acho que se for alguma estratégia, se for alguma falta de diálogo, pronto. Não é? Se for, do meu ponto de vista, está Porque errada. Convite para dar entrevista, Romero recebe, eu acho que todo dia. Se ele não dá entrevista, é porque ele não quer. Se ele não quer, é estratégia. O silêncio é estratégico. Sim. Agora, E aí cria uma tensão muito grande, sim. porque os aliados de Bruno são os mesmos aliados de Romero. Exato. Não é? Aí, As pessoas ficam sem saber o que é que E aí deu. por isso que eu acho que se for estratégia, você disse que é uma estratégia, é Eu uma acho que estratégia é. equivocada. Tem que É uma estratégia equivocada. Porque, vê só, em qualquer caminho, veja, 3 anos e pouco, ele, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores lideranças da cidade, né? Foi eleito praticamente deputado federal por Campina Grande. Então, qual o posicionamento de Romero sobre o financiamento, o empréstimo que está rolando na Câmara para o futuro da cidade? Qual é o posicionamento? É contra? É a favor? É natural que a cidade espere posicionamento dos seus líderes. Externa. Sou a favor, sou contra por isso, por isso, por isso. Ah, você concorda com as conquistas que a educação vem tendo? Com a abertura de 2 policlínicas em Campina Grande, como a da Liberdade e a da Bela Vista? Sim, concordo, mas eu discordo de tal ponto. É preciso dizer. Eu acho que as pessoas, elas criam esses referenciais políticos e de lideranças a partir do conhecimento que tem de quem você é. E ele precisa externar. Por isso que eu digo, se for uma estratégia, tá errado. Precisa, Bruno foi eleito prefeito. E Bruno é cobrado todo dia, você sabe disso. Às vezes até, como a gente comentou, de uma maneira meio coordenada, de maneira cruel. Mas igualmente Bruno foi eleito, tantos outros foram eleitos, inclusive o Romero, deputado federal. Não foi eleito? Quem é eleito deputado federal precisa viabilizar o que para a sua cidade, especialmente a que mais votou nele? Recursos, articulação, precisa estar conversando com o prefeito, independente. Bruno, nós somos um time só, Romero está no time. Eu não vi ele dizer nada em sentido contrário, ele está calado. Mas ainda que fosse um adversário, pela votação que a cidade dele deu e o elegeu, ele tem que estar dialogando, porque não é com o Bruno, é com o prefeito de Campina. É quem representa mais de 420 mil habitantes. E ele, por ter tido a oportunidade de governar a cidade por 8 anos, conhece bem os desafios, sabe o que fez falta durante a gestão dele e poderia dizer, Bruno, isso aqui que eu noto que eu sei o gargalo que eu passei, eu estou em Brasília e eu vou fazer contigo o que eu queria, quando eu era prefeito, que um deputado federal fizesse. É essa a postura que eu acho que ele deveria adotar e é isso que eu digo a ele. Eu não tenho meias palavras nesse sentido. Eu fiz parte da gestão de Romero. Fiz parte, trabalhei com a FIP, estive no Cine Municipal, desenvolvemos um trabalho lá bacana, expandindo o Cine. Campina, em 2015, foi o Cine que mais intermediou empregos do Brasil, que era com base nas carteiras assinadas, ou seja, pelo CAGED. A cada 100 carteiras assinadas, quantas foram intermediadas pelo Cine? A média nacional era de 3 a cada 100. Ou seja, de cada 100 carteiras assinadas em um município, 3 tinham passado pelo Cine. Campinas chegou a 23, 24, 25 no mês. Então a gente construiu esses resultados e tantos outros que a cidade viu com essa equipe. Com essa equipe que politicamente está sendo correta com ele, administrativamente é a mesma e tá para somar.
sabe? E aí eu não vejo razões. E aí o silêncio é um erro. A omissão de Romero ajuda a oposição ao governo. Sim. Sim. Ele não está fazendo isso sem querer. Por que ele está ajudando a oposição? Aí é um exercício que a gente tem que fazer, mas quem tem que responder é ele. Por quê? Por quê? Qual seria um sentido? E primeiro, se ele tivesse como prefeito, ele gostaria que fizessem isso com ele? Perguntar não ofende. E quais são os defeitos de Bruno que fazem com que ele não mereça ter mais 4 anos de mandato? Eu acho que as virtudes superam em muito os defeitos. Não, porque não seria o Na lógica de Romero. Romero que indicou. Não seria ele que teria que dizer? Sim, Essa omissão dele sim. não ajuda a oposição? Ele decidiu ajudar a oposição. Por quê? Tá ajudando, ninguém sabe até Foi que que ponto. Bruno- Nesse aspecto é uma O que colher foi de que chá. o governo de Bruno fez contra Romero que levou ele a agir assim? Ou ele está agindo sem motivo? Você acha que é com motivo ou sem? Ele precisa se pronunciar. É muito difícil você falar antes do silêncio. É muito difícil. É muito difícil. Né? E talvez por isso aí essa estratégia. É Agora, muito tem difícil. o outro lado também. A gente está fazendo aqui o exercício de especulação. Tem um outro detalhe. De conjuntura. Tem um outro e tal. detalhe. Se ele falasse, provavelmente não seria mais fruto de pauta nos telejornais e rádios e nos grupos. Mata a pauta. Então, na política, é importante você estar na vitrine. Eu só não sei se é correta a estratégia do ponto de vista de grupo, né? De um projeto que vem dando certo, que Campina vem aprovando. Que Você acha que a atitude de Romero é antiética, assim, com o grupo? eu acho que ela é, não vou dizer antiética, talvez seja um termo muito pesado, mas ela não é correta. Não acho ela correta, não acho. E sendo bem sincero, não acho que também ele gostaria que tivessem essa posição com ele. Não acho. E conheço. E gosto, quero bem. Romero é uma pessoa que eu quero bem, uma pessoa que eu sou grato, mas eu estou falando de um comportamento que ele vem tendo e que eu acho que ele precisa rever. Mas quem sou eu, né? Porque ele é do eu tô Podemos. só dando uma opinião. Você é do presidente do União Brasil. Sim. Quem é sim. que está no União Brasil e que aposta na reeleição, juntos outros partidos, né? Sim. Que apostam na reeleição de Bruno? Quem tá onde? Quem, junto com a União Brasil, aposta na reeleição de Bruno? Quais os outros partidos que vão chegar junto? Tem o Avante, Tem tá junto, o PL Avante. que chegou recentemente também, o MDB. Bruno Roberto e companhia, né? Exato. O MDB, de Veneziano. que também tava o PSDB, o Cidadania. Né? Acredito que a gente já citou aqui o quê? Cinco. Foi, né? É. Eu acho que esses partidos, acho que são esses partidos. MDB, Cidadania, União, obviamente, PSDB e Avante. Essa é a coligação brunista. É uma coligação brunista. Mas pode vir mais gente? Pode. Quem? E salvo engano, eu tô me esquecendo, Arquimedes. Com muita franqueza eu tô me esquecendo, mas a gente tem mais outro partido. Eu não tô aqui, é porque eu tô focado muito na gestão e acompanhando um pouco mais o União. O senhor vai pedir exoneração do cargo de secretário para coordenar a campanha do União Brasil? Eu tenho direito a férias e provavelmente eu me afasto no período. O senhor não vai pedir exoneração, né? Eu tiro as se férias. afastar. Porque a eleição já é muito curta, né? E a Secretaria de Educação continua bem sem você lá? Tem Continua. uma galera que mantém Continua a coisa. porque o time tá entrosado. E claro, E você vai preparar o pessoal para isso, né? Para o período eleitoral. Sim, dentro de eventuais dúvidas, de qualquer. Aí eu não vou me negar. Fora isso aqui, o que tu acha? Eu vou estar de férias, né? Mas não vou dizer, não, eu acho isso. O senhor sabe que os presidentes dos outros partidos não estão cuidando de uma secretaria, né? Sim, Eles estão desocupados. sim, Estão fazendo campanha. sim. Não pode chamar de campanha. É pré-campanha. A semântica é muito importante. A Justiça Eleitoral, ela diminuiu o período eleitoral ampliando. Sim, Né? Uma coisa que só quem entende é brasileiro. sim, Porque tá todo mundo fazendo campanha, mas a gente chama de pré-campanha. isso. Esses outros partidos que estão na oposição Não pode fazendo mais pedir pré-campanha... pé do voto, não, né? O pré-voto, né? É, o pré-voto. Essa galera que tá pegando pré-voto aí não tá correndo na sua frente, não? Não, acho que nesse aspecto de organização partidária, pronto. Eu tô presidente do partido, Carol é a vice-presidente, tem Dogival hoje que está na secretaria do partido. Tem um time, né? Eu acho que meu papel nesse primeiro instante é, como eu te digo, é muito assessorar Bruno nessas questões, às vezes de despacho, de atender um ou outro tal. E eu, por exemplo, agora mesmo
eu tava na casa de Dr. Evandro, ali às margens do Açude Velho, despachando com o Bruno umas coisas. E vim direto pra cá, agora uns 7h30 da noite, né? Não sei nem que horas são, acho que já são as 9h30 por aí, 9 e pouco. Então, assim, é nessa rotina, mas eu acho que é uma dedicação que vale a pena, sabe? Eu acredito muito que Campina, com mais 4 anos da gestão de Bruno, com a entrega dessas grandes obras, dessas outras que estão chegando, fruto do Fomplata, dessa organização que ele vem fazendo na cidade, Campina cada vez mais que for percebendo o legado, a restauração do que Bruno tem feito, né, o cuidado desde do idoso, o cuidado com a criança autista, o cuidado com os estudantes da educação de jovens e adultos, o cuidado de abertura de novas avenidas, de iluminação em LED. Você sabe, Arquimedes, que na última década, antes da gestão Bruno, Campina instalou 8.000 postes de LED, ou lâmpadas de LED nos postes. Bruno já vai em 17.000 lâmpadas de LED em 3 anos e pouco, mais do que o dobro da última década. Citei ainda agora o exemplo do Dr. Edgley também, o quanto se avançou de 23 para cá. Então, eu acho que é esse trabalho que merece ter continuidade com o time ainda mais arrojado, com a cidade, como eu disse, tirando o seu nome do Serasa, melhorando sua nota no Serasa, na Capag, com esses recursos garantidos, com projetos bem definidos. Eu acho que é isso que a cidade espera. A cidade não quer saber de discussão, porque eu acho que Bruno não retornou minha ligação, porque eu acho que, sabe, ele não curtiu uma foto minha. Homem, o que é que a pessoa quer saber, por exemplo, ali no Distrito dos Mecânicos? O restaurante popular foi reaberto? Tá servindo comida? Tá. Foi fruto de ação da gestão Bruno. Quer saber se chegar ali no Pedregal, na escola Leonardo Vitorino, que recebeu mais 5 salas, agora tem mais vagas para o meu filho no integral? Tem. Ou nas outras mais de 20 escolas que receberam integral? Meu filho, antes eu sabia que meu filho tinha um problema de vista e eu não podia comprar um óculos porque eu estou desempregado ou porque a renda não dá. Se eu for comprar o óculos do menino, eu deixo de pagar a conta de luz. E agora o município está indo lá entregando o óculos de grau a essa criança. Eu acho que são essas políticas que fazem valer a pena uma gestão, você acreditar numa gestão, toda política, a prefeito, o vereador, é bem verdade que por mais que faça, não faz mais do que obrigação. Mas que bom quando a gente encontra quem está cumprindo a maior parte das suas obrigações. E nesse caso, eu vejo muito isso refletido na gestão de Bruno e na pessoa dele como prefeito. Eu concordo com o senhor, mas vou aqui agir como advogado do diabo. Tá. Se o prefeito atendesse mais ligações, Sim. E conversasse mais com a classe política, Sim. ele não estaria numa posição mais confortável na Câmara e na opinião pública? Rapaz, Interrogação. Suponhamos que Tá. todos esses avanços na gestão, que Certo. o senhor citou aqui, que foram muitos, o Certo. senhor conhece eles de cabeça, né? Certo. Inclusive, falamos aqui de vários, mas até tem um que eu queria que o senhor explicasse melhor, que é o programa Saúde na Escola, Tá. que eu acho muito relevante, que o senhor nem falou, mas é muito Eu falei relevante. do Olhar Campina, da entrega dos óculos. Mas Saúde da Escola é faz mais parte. abrangente. Né? O Saúde na Escola, ele, por exemplo, durante a pandemia avançou com a vacinação, né, e avança com a vacinação, digamos, ordinária, natural de ano após ano. O Saúde na Escola trabalha a saúde bucal. Também a gente tem o Escuta Campina, que tem feito exames auriculares. Mas se não tivesse nada disso, Tá. e tivesse um prefeito fazendo política, como se sempre fez, tradicionalmente, Tá. o senhor acha que a posição dele estaria melhor? Talvez estivesse mais confortável. Mas o que é que eu vejo? A sua fé na gratidão da opinião pública não é uma coisa, assim, não é de alto risco? Eu nem acho fé na gratidão da opinião pública. Eu acho que eu confio na percepção das Então, pessoas de isso. que as coisas estão avançando. Eu não confio nessa percepção. Entendi. Não, aí é uma questão... Sabe por quê? Tá. Porque as pessoas não têm esse grau de informação. Sim. As informações que chegam para as pessoas são os problemas. Tá. Né?
Mas se eu te perguntar, a pessoa que Eu acho que ninguém nessa tá lá na cidade Ramadinha, que viu o se canal deu da o Ramadinha. trabalho ou poucas pessoas se deram o trabalho de ir quando foi lançado o projeto da Feira Central. Para ver o projeto. Sim, Eu me espantei e até pedi, vem cá, por que vocês não divulgam essas imagens aqui? Porque isso aqui vai ficar muito legal. sim, sim, E as pessoas não sabem o que vai acontecer. sim, Mas elas ficaram sabendo que o prefeito vai endividar a cidade sim. eternamente em dólar, né? E falam isso como se a cidade não tivesse dívida, né? Ela fosse Sim. passar a ter dívidas. Sabe o que eu acho interessante nisso, Arquimedes? É que o pessoal fala assim, ele está endividando a cidade, diz Eu que tô falando aqui- ele renegociou Eu tô dívidas. falando aqui dos vereadores de oposição, tá? Tô falando de você, Pimentel, de Pila, tô falando da vereadora Jo, das pessoas que eu ouvi dizendo isso. Sim, Na tribuna, não estou falando de eles contar a alguém escondido, não. Eu vi, Sim. são discursos públicos, né? sim. Eles são contra que o governo peça financiamento.